Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O que o futuro nos reserva? É uma pergunta que sempre foi feita por todos nós. Ao longo da história, as pessoas fizeram previsões sobre o que acontecerá no futuro. Algumas foram precisas, outras nem tanto assim. Apontado como o maior profeta do século XX, Edgar Cayce, para alguns sensitivo, para outros clarividente, assim como para outros um paranormal, hoje é considerado o pai da medicina holística, pois ao longo de mais de 40 anos teria manifestado habilidades psíquicas excepcionais, emergentes desde criança em sua vida. Além do mais, o profeta adormecido também revelava as vidas anteriores das pessoas e falava sobre coisas que ainda iriam acontecer. Inclusive, entre os clientes mais conhecidos de Edgar Cayce estavam Woodrow Wilson, que presidiu os Estados Unidos entre 1913 e 1921, e o grande inventor Thomas Edison, o pai da lâmpada incandescente, dentre várias outras invenções. Porém, diferente de alguns clientes, o vidente nunca teve uma vida abastada, mesmo tendo relações com a elite dos Estados Unidos, pois Cayce não cobrava pelas previsões ou pelos diagnósticos que fazia, e só aceitava doações daqueles que o procuravam. Nascido no estado norte-americano do Kentucky no dia 18 de março de 1877, Cayce foi criado no campo, numa fazenda de tabaco junto com 4 irmãs. Durante a infância vivida no final do século XIX, ele conta aos pais que conversava com o avô falecido, até que uma visão mudou a sua vida. Ao avistar uma senhora luminosa vestida de branco, Edgar Cayce é questionado sobre os seus desejos e o papel que desejaria exercer em sua vida. Assim, ele respondeu que gostaria de ajudar as pessoas. Depois disso, ele passou a aprender a dominar as lições dos livros que colocava debaixo do travesseiro. Assim, o rapaz também adquiriu outras habilidades, dentre elas a de ver a aura dos seres vivos, podendo saber o estado de saúde de cada um. Segundo informações da Rádio Nacional, Agência Brasil, durante mais de 40 anos, Edgar Cayce atendeu milhares de pessoas, presencialmente ou não, diagnosticando doenças e prescrevendo remédios sem ter cursado medicina. Detalhe, ele estudou apenas até a 8ª série. Mas o que gerou essa fama de Edgar Cayce? Vamos para o nosso top 5 das previsões mais importantes de sua história. O profeta adormecido, como ficou conhecido o vidente Edgar Cayce, porque costumava fazer os seus prognósticos e previsões deitado num divã de olhos fechados, aos 58 anos teria realizado uma importante previsão a partir de uma revelação para um agente de transportes interessado em questões internacionais. Americano e aspirante a fotógrafo, Cayce, durante um transe, teria visualizado o mundo sendo incendiado por grupos militares em busca de poder e expansão de territórios. Atento, ele ainda adiantou que uma forte aliança entre austríacos, alemães e japoneses estava prestes a se formar. Era o prenúncio da Segunda Guerra Mundial, 4 anos antes do seu start inicial. No entanto, foi depois do diagnóstico de Wesley Ketchum que Cayce virou notícia. O médico homeopata estava com um problema de saúde em que ele e outros 6 médicos acreditavam ser apendicite. Nesse sentido, com a cirurgia agendada para retirar o apêndice, Ketchum resolveu se encontrar com o profeta. O homeopata tinha ouvido falar dos diagnósticos do vidente e desde então passou a se interessar profissionalmente nos conhecimentos de Cayce. Durante o encontro, Ketchum perguntou se o profeta poderia dar uma prova dos seus poderes transcendentais e, no entanto, o sensitivo só fazia leituras para quem realmente precisasse e encaminhasse a ele um pedido por escrito. O homeopata então pegou papel e caneta, anotou um apelo diagnóstico para suas dores. Assim, Cayce, que nada sabia sobre cirurgia do apêndice, disse que as dores de Ketchum eram causadas por um problema na coluna. E não é que Cayce estava certo? Na semana seguinte, o diagnóstico do sensitivo foi atestado como verdadeiro. A dor não era causada por um apendicite, mas sim por um pinçamento de um nervo na coluna. Em 1925,
Casey previu que o início de uma recessão econômica devastadora na América ocorreria em 1929. Alguns dos seus clientes atenderam aos seus avisos e retiraram o seu dinheiro dos bancos, até que a previsão se cumpriu e, em 29, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, acarretando em 13 milhões de pessoas desempregadas da noite para o dia, além das turbulências nos preços das ações, que só voltaram ao normal em 1954. Agora, pensando nos acontecimentos globais, entre as profecias mais dramáticas de Edgar Cayce para o século XXI estão o desaparecimento de Nova York, o afundamento do Japão no oceano e mudanças na cartografia da União Europeia como a conhecemos atualmente. Nesse sentido, é importante salientar que as previsões de Edgar Cayce não são meras coincidências, elas foram documentadas e estudadas, muitas vezes revelando uma precisão assustadora. Enquanto ainda não há um consenso sobre como é comprovado o mecanismo da clarividência, nos resta medir os acertos das previsões de pessoas sensitivas como Edgar Cayce. Assim, após a morte do pai, os filhos Edgar Evans Cayce e Hugh Lynn Cayce mediram a precisão das previsões do profeta adormecido. Os filhos de Cayce contaram com os registros feitos pela estenógrafa que o acompanhava durante as sessões de transe e, após analisarem o conteúdo de cerca de 14.246 leituras, os rapazes chegaram à conclusão de que apenas 200 estariam erradas. Agora, em pleno ano de 2024, as previsões de Cayce voltam à tona ao se tornarem realidade de uma maneira que ninguém poderia prever. Imagine um mundo onde o passado e o futuro se encontram, onde as previsões de um homem atravessam o tempo para nos alertar sobre o que está por vir. Esse é o legado de Edgar Cayce, o profeta adormecido. Lembram da Bolsa de Valores? Segundo fontes recentes, Edgar Cayce também teria previsto uma transformação econômica devastadora em pleno século XXI, que poderia deixar o mundo em ruínas. É de referir que as profecias de Edgar Cayce não mencionaram um ano específico, mas sim visões gerais do que poderia acontecer no futuro. Ok, mas contudo, de acordo com as interpretações sobre o que o clarividente escreveu, perante os acontecimentos atuais, podemos tentar deduzir o que Cayce poderia ter previsto para 2024. Ele nos alertou sobre uma crise financeira de proporções épicas, capaz de derrubar as fundações dos mercados globais e forçar uma revisão drástica de nossas práticas econômicas. E agora, diante dos nossos olhos, estamos vendo essa profecia se concretizar de forma impressionante. Haja visto o desmonte dos castelos de areia de gigantes corporativos que pareciam inabaláveis, enquanto o desemprego atinge níveis alarmantes, mais uma vez, afetando milhões de famílias em todo o mundo. Notícias recentes revelaram inclusive uma Los Angeles devastada e à mercê do mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, vemos a emergência de novas economias sustentáveis brotando das cinzas do colapso do sistema financeiro tradicional. Iniciativas da economia circular, moedas digitais descentralizadas e empresas baseadas em princípios ecológicos e sociais ganhando força e desafiando as velhas estruturas que até então dominavam o cenário global. Nunca antes o mundo testemunhou um desafio tão monumental às estruturas econômicas estabelecidas como dos tempos atuais. Pois mesmo com tamanha tecnologia e sistemas de probabilidades, o que parecia ser uma previsão distante e quase impossível, agora de fato tem moldado o nosso presente rumo a um novo futuro geoespacial e humanitário. A transformação está em curso e as evidências estão por toda parte. Nos noticiários, nas ruas e nas novas formas de fazer negócios que surgem a cada dia. Edgar Cayce, com a sua impressionante capacidade de ver o futuro, também nos alertou sobre catástrofes naturais que marcaram os últimos anos, inclusive o nosso atual. Ele previu um aumento devastador na atividade sísmica e vulcânica, inundações catastróficas e tempestades cada vez mais ferozes que poderiam redesenhar a face do nosso planeta. O profeta falava frequentemente de um possível ponto de virada para a humanidade,
quando enfrentaríamos um período de grandes mudanças e desafios. Tal como nas previsões de Nostradamus, Edgar Cayce previu que estes desafios poderiam assumir a forma de conflitos mundiais, crises econômicas ou catástrofes naturais. No entanto, salientou que esses acontecimentos não são impossíveis de evitar, mas sim que as suas consequências dependem da forma como reagimos a tais eventos. Centrado na cura espiritual e física, Cayce entendia que os desafios que temos enfrentado também poderiam conduzir a humanidade a um despertar espiritual coletivo. Assim, o profeta previu que cada vez mais as pessoas se voltariam para a espiritualidade e para a cura interior em resposta às dificuldades do mundo, um movimento que também vem ganhando forças e novos contornos nas décadas recentes. A verdade é que interpretar as profecias de Cayce é um desafio, e cada pessoa poderá encontrar um significado diferente, a depender da sua perspectiva. O certo é que os ensinamentos de Cayce continuam a inspirar e a orientar milhões de pessoas em todo o mundo. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. Até um próximo vídeo.